Olá a todos, vamos a mais um vídeo deste livro da Marilyn Warren, o livro de Netuno, o etéreo e o espiritual refletidos no subconsciente. Hoje vamos falar sobre Netuno em aspecto com Mercúrio no mapa de nascimento. Eu então vou ler esse capítulo de Netuno com Mercúrio do livro da Marilyn e vou dar a minha contribuição a respeito da passagem dela. Então vamos à página 163, cujo tópico do parágrafo diz assim: Netuno em aspecto com Mercúrio. Ambos os planetas são capazes de extravagâncias e talvez não haja uma combinação mais encantadora de Netuno. Talvez não exista também uma combinação mais exasperante, uma vez que Mercúrio é uma energia do tipo Peter Pan, a eterna juventude, e Netuno tende a expandir e romantizar tudo que toca, fazendo assim com que os problemas pareçam atraentes. Nenhum dos dois planetas está especialmente orientado para lidar com a realidade. Mercúrio está certamente associado à informação, mas não é muito minucioso quanto à velocidade da informação. Esse planeta do pensamento racional também é o planeta dos homens de negócio e dos ladrões. Os antigos astrólogos possuíam um evidente senso de humor acompanhado de um toque de cinismo. Os mitos a respeito de Mercúrio, que contam que ele tinha menos de um dia de idade quando roubou o rebanho das vacas de Apolo. Sua ética era bastante questionável desde o início. Aqui ela está se referindo para o planeta Mercúrio, as características do planeta Mercúrio. Quando o planeta da trapaça entra em contato com o planeta da ilusão, está fadado a existir algum potencial para confusão mental. Isso pode resultar numa total falta de concentração mental, na incapacidade de se concentrar ou de exercer a disciplina aos processos intelectuais. Porque as ideias do indivíduo são extremamente complexas e misteriosas, e sua linguagem é de tal maneira indistinta que as outras pessoas não conseguem entendê-lo. Então, Netuno, que é o planeta da ilusão, né, quando ele está associado ao planeta da linguagem, que é o planeta Mercúrio, ele dá uma certa... a pessoa fica... É bem que no mundo da lua. É algo assim, como se a pessoa perdesse o foco com muita facilidade. A pessoa não se concentra em uma questão específica. Não é que ela seja incapaz de se concentrar, não é isso. Ela tende à dispersão. Então, são problemas que a pessoa tem com a concentração mesmo, né? Com o foco. Continuando na página 163, além disso, sua lógica, né, associada a Mercúrio, né, sua lógica poderá muito bem atender mais aos anseios de uma imaginação do que a realidade prática. Então, essa associação, essa contribuição de Netuno para com Mercúrio, que é lógico, que representa o raciocínio lógico, ela pode, então, atender muito mais a anseios da imaginação, que é Netuno, do que propriamente para a realidade prática. Lembrando que os planetas lentos, eles dão um tom da questão. Então, a gente não diz assim, Mercúrio em aspecto com Netuno, a gente diz Netuno em aspecto com Mercúrio. Por quê? Porque o planeta mais lento é ele que quem dá o significado ao planeta mais rápido. Então, é Netuno, Mercúrio. Então, o Netuno é mais forte. Então, esse processo do pensamento Mercúrio, que está incluído no aspecto Netuno-Mercúrio, ele tende a sofrer a influência de Netuno, tanto positiva como negativamente. Esse fato pode ser excelente para a criatividade, mas somente se o indivíduo puder abandonar as tendências de ser impreciso e aprender a lidar com o mundo nas condições do mundo quando isso se faz necessário. Então, é necessário ver a realidade e trabalhar dentro dessa realidade. Então, vamos lá.
A imaginação tem a tendência de ser excelente em qualquer aspecto entre Mercúrio e Netuno, ou seja, mesmo os aspectos desafiadores, assim como na conjunção que é neutro e os aspectos fluentes, a imaginação é excelente. Mas no caso dos aspectos intensos, existe uma tendência maior para que os voos da imaginação resultem em problemas, ao invés de inspiração. Ou seja, a imaginação qualquer aspecto tem. Porém, a pessoa pode ter mais problemas com essa imaginação quando os aspectos são desafiadores ou fortes, né? Que essa imaginação ela pode resultar em problemas, né? Ao invés de inspiração. E isso ela fala aqui que é particularmente no início da vida. Ou seja, na infância e adolescência. Essa pessoa geralmente vivencia uma grande dificuldade de ser franca, porque detesta discussão. Ela é muito vulnerável às fortes emoções que emanam dos outros. Procura em geral evitá-las. Ela poderá desenvolver a tendência de contar mentiras, sempre que isso for mais conveniente do que dizer a verdade. Então, Mercúrio é o planeta da mentira, né? E Netuno é o planeta das coisas, assim, quando você vai floreando, sabe quando vai floreando as coisas, vai encobrindo, né? Então você vai encobrindo as coisas. Então o planeta daquilo que torna nebuloso, floreia, né? Que enfeita muito, vai além, né? As pessoas prolixas, né? Que tendem a divagar muito, a se estender muito no assunto, vai falando, se perde nos assuntos. Ou então pessoa que fala para tentar dizer isso, a pessoa dá uma volta danada. Isso é bem Netuno, Mercúrio. Assim como também a tendência à mentira. São possibilidades. Então aqui diz, repetindo, ela poderá desenvolver a tendência de contar mentiras, sempre que isso for mais conveniente do que dizer a verdade. Sempre que a verdade parecer precisar ser embelezada, ou sempre que ela simplesmente não quiser admitir a realidade, inventando, portanto, uma versão mais satisfatória. Só vai criando um mito diante de uma realidade que ela não aceita. Né? Essa questão com a realidade, Netuno, ela tem muito enfraquecida nessa questão de lidar com as coisas do mundo real, as coisas mais saturninas, né? Ela nem sempre vê o que diz como mentira, contudo, e sim como histórias convenientes que a mantêm num espaço tranquilo, pelo menos no momento. Ela pode transformar a fuga numa forma de arte. Olha que legal, né? Tem a questão da fuga numa forma de arte. Então, a pessoa ela pode até, por um processo de tentar fugir de uma realidade, ela viver no mundo dela e ser feliz nesse mundo. Então tem o lado positivo que para ela pode ser algo muito, muito bacana, né? Para ela pode ser algo muito bacana, ainda que não seja para os outros, mas há uma tendência de fugir para Nárnia, né? Para um estado próprio, né? Um lugar próprio em que está na fantasia dessa pessoa. Então é a fantasia, a imaginação, junto com a mente concreta. E aí você foge da mente concreta e fica por conta de uma imaginação, fica por conta de uma ilusão. Vamos lá. Na página 164, quando Netuno está em aspecto com Mercúrio, isso poderá indicar que a mente racional, Mercúrio, é para o indivíduo um valor supremo, Netuno. O mundo de fatos e informações pode ter precedência sobre tudo mais. Os negócios, o comércio, as transações e os contratos poderão transformar todas as coisas numa enorme barganha. E poderão também, no caso dos aspectos intensos, passar por cima da necessidade da compaixão. Isso ela vai explicar melhor aqui. Vamos lá. Também é possível, no caso dessa combinação, que o indivíduo se torne muito intelectual a respeito da questão de valores. Tente lidar com os estímulos espirituais por meio da lógica fria ou uma grande dose de criatividade, mas está orientada para desculpas inventivas,
razões admiráveis e inventivas que explicam por que alguém se comportou de certa maneira, como uma maneira de evitar examinar os verdadeiros motivos. Então a pessoa foge, né, das questões mais transcendentais ou mais sensíveis. Existe também aquele que racionaliza muito. É menos comum. Mas isso vai depender também de outros fatores do mapa. Se a pessoa tende mais à racionalidade, e esse Netuno, ele meio que encobre. É provável que exista a habilidade de que a pessoa se desloque livremente de um lado para o outro, entre o mundo do intelecto e o mundo do inconsciente. No caso dos aspectos harmoniosos, é provável que isso esteja sob o controle da pessoa. Consequentemente, ela será capaz de usar o talento para seu próprio crescimento e também para o dos outros. Então, existem aqueles em que estão ora para a lógica, ora para a intuição, né? Então, principalmente se o aspecto for um aspecto de oposição, né? Em que tende a haver mais um período outro, mas o aspecto de oposição ainda assim você tem que manifestar os dois, né? Se tem aspectos, os dois planetas reivindicam a sua expressão, mas a oposição, a pessoa, ela ora é de uma forma, ora ela é de outra forma. A quadratura já tende mais a pessoa ter aquela pressão para ser os dois constantemente, aí torna o conflito ainda maior. Mas em geral a interpretação é a mesma. Consequentemente, ele será capaz de usar o talento para seu próprio crescimento e também para o dos outros. Ele terá a capacidade de escutar as pessoas, de fornecer-lhes as palavras para que descrevam suas expectativas. Ele é, de uma certa maneira, um catalisador, um transformador e pode traduzi-los em palavras para si mesmo e para os outros. É uma capacidade de empatia verbal, né? De se colocar no lugar do outro, de dizer assim, eu entendo que você está querendo me dizer, você se coloca no lugar do outro, você consegue se expressar. Né? Bem como na política também, esse aspecto para os políticos, né? Aquela fala mansa, né? Que está tentando convencer o outro de uma forma sutil. Vamos lá. Que é bem ao contrário de Plutão com Mercúrio, né? Plutão, ele coage. Netuno não, ele vai entrando na mente do outro e vai transformando a mente do outro e vai tentando convencer o outro de que ele está certo, mas não é na força como é Plutão. Diferente. São doses homeopáticas através ou até mesmo de uma certa sensibilidade. A empatia está nos aspectos de Netuno com Mercúrio. Também. Ele seria, portanto, um excelente orientador e um expressivo escritor. Talento para poesia também. No caso dos aspectos harmoniosos, contudo, essa habilidade poderá ser aceita como natural e jamais ser desenvolvida para que se torne uma verdadeira técnica, a não ser que outros aspectos no mapa indiquem a autodisciplina, né? Porque tende a faltar essa questão da autodisciplina, porque tende a faltar foco. No caso dos aspectos intensos, a capacidade de deslocamento entre a mente consciente e inconsciente poderá não estar sob o controle do indivíduo. Por que é a mente inconsciente? Netuno tem um viés de inconsciência. E a Mercúrio tem um viés de lógica. Por isso que aqui ela fala sobre a mente consciente e inconsciente. Ou ele talvez não seja capaz de se disciplinar para poder aperfeiçoar a técnica. Ou seja, de andar tanto no mundo consciente como no mundo inconsciente. Ele poderá sonhar acordado quando precisa empregar a lógica e ser frio e racional quando a intuição e a percepção intuitiva seriam bem mais adequadas. Ele poderá até interpretar mal as outras pessoas e estas poderão se aproveitar dele no nível verbal. Ou seja, é facilmente enganável, né? As pessoas de Netuno e Mercúrio se enganam facilmente com as coisas e é enganado por outras pessoas. Assim como também podem se aproveitar dele no nível verbal, justamente porque a pessoa ela não tem aquele foco, né? Ele frequentemente cria castelos no ar quando deveria estar alerta e atento.
Ele poderia se despedir de uma pessoa após um encontro, sentindo que não foi bem tratado, mas pode levar horas para descobrir por que exatamente o que aconteceu e o que ele deveria ter dito. Então tem aquela questão, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter dito, o que eu deveria ter dito, a pessoa fica meio confusa a respeito da sua expressão verbal. Repetindo aqui, ele pode se despedir de uma pessoa após um encontro, sentindo que não foi bem tratado, mas pode levar horas para descobrir por quê, exatamente o que aconteceu e o que ele deveria ter dito. Lembra que Netuno é aquele planeta da vítima também? Tem aquela questão, pô, fulano falou isso, aí a pessoa se melindra, né? Tem um melindre muito grande também, a pessoa se faz de vítima. Ou então tem aquela questão assim, ai, será que eu magoei alguém com o que eu disse? Será que eu disse tudo que eu precisava dizer? Fica sempre aquela sensação de que tinha um a mais para acontecer, né? O Netuno é aquele que está sempre idealizando, então ele idealiza o que não foi dito, eu deveria ter dito, a comunicação deveria ter sido melhor, será, aquela questão do desempenho para falar, será que eu vou conseguir dar conta daquilo que eu preciso dizer? A pessoa tem uma questão sobre a sua própria expressão. E fica pensando, será que eu vou conseguir me expressar bem? Será que eu me expressei bem? Ou fica melindrado mesmo quando ele, por entender de uma outra forma. Ele se deixará apanhar repetidamente e as outras pessoas sentem-se frequentemente tentadas a considerá-lo burro ou obtuso. Mas ele não é nada disso. Ele tem, contudo, frequentemente a cabeça nas nuvens, quando lhe seria extremamente vantajoso ser mentalmente disciplinado e esperto. Ele poderá ser reservado quando deveria ser aberto e deixar escapar inadvertidamente segredos que deveria ter mantido para si. Por que isso? Não é que ele queira fazer a fofoca. Pode até ser que trate-se de uma pessoa que gosta de fofoca, sim. Aonde Mercúrio está, a fofoca é possível. Mas acontece que tanto Netuno quanto Júpiter, eles são disseminadores. Eles são aqueles que passam de um limite. Então existe uma falta de limite na palavra. Se existe uma falta de limite na palavra, como foi dito, da pessoa prolixa, fala, dá 1000 voltas, também é aquele que deixa escapar e, por desatenção, deixou passar o segredo de alguém. Ou então deixa passar mesmo, porque fala demais, vai falando e perde o limite. E acaba contando, às vezes, até segredo dos outros. Então, pode ter uma propensão a fofoca, sim, mas não necessariamente. Às vezes é por uma falta mesmo de senso, de critério. É aquele famoso de estar viajando. Viajou na maionese. Sem filtro. Por aí. E pode ser o poeta, bem legal também, né? Vamos lá. Ele não é deliberadamente malicioso, como é Plutão com Mercúrio, por exemplo. Pode ser Plutão com Mercúrio, por exemplo. A não ser que outros aspectos do mapa indiquem essa característica, ou seja, esse Mercúrio ele pode estar com o Netuno e ter aspectos com outros planetas, ou ter uma tendência à maledicência. Mas ele não é especificamente maledicente. Mas ele não se concentra a miúde nos pontos importantes de uma questão. Não se concentra. Lidando com tudo ao contrário, como uma total miscelânea, uma sopa de detalhes que ele absorve como um todo. É bem interessante, né? Porque Netuno com Mercúrio, ele faz com que a gente não fique tão cristalizado em conhecimentos, aquela ideia de que eu sei tudo. Não é um ser de saber, é um ser de suposto saber. Então ele tem um lado voltado também para o escutar o outro, né? Para perceber a versão do outro. Isso é que é o grande barato de Netuno e Mercúrio, essa empatia no processo da linguagem e uma capacidade de se comunicar no sentido de auxiliar. Lembrando que Netuno é aquele em que ele considera, ele é livre de preconceito. Netuno é livre de preconceito, né? É o planeta que na sua acepção, né, ele individualmente, quando você vê Netuno, ele é o planeta que rompe com as barreiras. E uma dessas barreiras são as barreiras sociais mesmo. Então ele é livre de preconceito. E quando ele se une a Mercúrio com o planeta da linguagem, ele pode transmitir uma sensação de que eu estou contigo, eu acredito em você, e ele fortalecer
através dessa linguagem, o outro que pode estar se sentindo de alguma maneira menosprezado. Ele também pode duvidar da sua própria inteligência, por isso que as pessoas às vezes o têm como burro, como obtuso, né, no sentido pejorativo, mas não tem nada disso, não é isso, né, porque ele tá assim, ele não tem aquela visão prática do discurso, né? Ele às vezes se perde, se confunde, porque ele não está interessado em mostrar o quanto ele sabe. E ele pode sempre achar que não sabe o suficiente, né? E acha que deveria saber mais, e por isso também não se expõe, porque acha que deveria saber mais. Também tem um lance de timidez que pode ocorrer, justamente porque ele acha que ele não vai saber se expressar em determinado momento, não vai saber expressar aquilo que ele está sentindo ou a maneira como ele pensa. Ele sabe, mas ele pode não ter consciência de que ele sabe, ou não saber como expressar o que sabe. Então, ele fica um tanto que confuso nesse processo de comunicação. Bom? Então, o próximo vídeo sobre o livro da Marilyn é Netuno com Marte, né? Depois de Mercúrio, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus. Netuno com Vênus é o próximo vídeo do canal, tá? Sobre esse livro maravilhoso da Marilyn Monroe, o livro de Netuno. Um grande abraço a todos.